Oi, gente! Tô de volta! Vocês sentiram minha falta? Ai, sentiram, né? Fala a verdade. Mas fica tranquila que eu voltei. E no último bate-papo, a gente falou sobre como funciona a regulação do serviço de água e esgoto. E hoje nós vamos conversar sobre o saneamento básico em Cuiabá. Óbvio que a gente vai falar com quem entende sobre o assunto, né? E para você que está chegando agora, esse é o Olhar Regulatório, o podcast oficial da Arsec. Aqui a gente conversa sobre temas relacionados aos serviços regulados de Cuiabá. Uma vez por mês, nós trazemos profissionais especialistas nos assuntos relacionados à regulação para a gente entender tudo o que rola nesse universo. Aproveita e já confere o feed e vê todos os outros episódios que já saíram para você ficar por dentro de tudo. E meu nome é Laura Rezende, eu sou jornalista, publicitária, apresentadora do Olhar Regulatório e hoje eu tenho a honra de receber a Eliana Rondon, que é engenheira sanitarista, professora doutora e membro do Núcleo Interdisciplinar de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Seja muito bem-vinda, Eliana. Obrigada, Laura. Obrigado pelo convite, né, da gente poder falar de um tema tão importante para todos nós, né? É verdade, acho que às vezes as pessoas não sabem exatamente como funciona, né, o serviço de saneamento, qual que é a importância dela na nossa vida, né? Acho que a gente vai esclarecer bem hoje. Eu espero, né? Eu acho que nós estamos falando de um serviço que é essencial à nossa vida, né? Ninguém tem como começar o dia sem abrir uma torneira e poder usar desse líquido tão precioso que é a água, né? Exatamente. E aí, o que que a regulação tem a ver com isso, né? Como que eu, consumidora, me sinto nisso, né? Uhum. Então, acho que é muito importante da gente falar. E vou dizer, todo mundo tem muito a ver com isso, hein? Né? Eu queria começar te perguntando, de Ah. toda a sua experiência, o seu currículo, como que é a evolução do saneamento aqui em Cuiabá? E quais que são os nossos principais desafios? Então, eu gosto muito de falar isso porque a minha vida profissional, eu sempre faço um paralelo com o setor de saneamento no Brasil, no nosso Uhum. estado, né? E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no setor de saneamento há mais de 30 anos, quando nós tínhamos uma companhia estadual de saneamento, Uhum. a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, a Sanemate. E o que que é importante a gente saber isso? Todo mundo, às vezes as pessoas até vão falar hoje da águas e remete ainda a Sanemate, né? Faz uma confusão Faz uma ainda. confusão, mas é normal, né? Uhum. Porque a gente tem que entender essa estrutura organizacional do setor, né? Todo setor tem que ter uma organização, um órgão do governo que faz a gestão da política, né? E Uhum. como que é essa estrutura? Quem faz o quê nesse Uhum. processo, né? Então, isso que é importante. Então, quando existia a Sanemate, existia uma política que definia a Sanemate como a companhia responsável Uhum. por prestar o serviço, executar, planejar, eh, executar, fiscalizar, Uhum. né? Isso lá atrás, nos idos da década de 70. Isso antes da Arsec, E antes de tudo. nem existia o ente regulador que a gente tem hoje. Aham. Então, na verdade, era um combo. A companhia estadual fazia tudo. Ela Uhum. fazia o planejamento, a prestação, o controle social e a regulação. Uhum. E nós tínhamos essas estatais que hoje ainda existem em outros estados brasileiros, por exemplo, a Sabesp, em São Paulo, a Copasa, Minas, né? Então, várias companhias estatais. Uhum. No nosso estado, no final da década de 80, nós fizemos, foi feito, extinguiu a nossa companhia estadual. Uhum. E nós passamos por um processo que a gente chama de municipalização. Uhum. O que que significa isso? Todos os serviços de água e esgoto foram passados para o município para que ele mesmo prestasse o serviço. Uhum.
né? E como é essa prestação? Essa prestação pode ser diretamente feita pelo próprio município, por uma secretaria, por um departamento, ou pode criar uma autarquia, né? Por exemplo, Várzea Grande é uma autarquia municipal, ou pode ter uma concessão, Que é o né? nosso caso. Que é o caso de Cuiabá, exatamente. Entendi. E hoje a gente tem a concessão da Águas, né? Isso, exatamente. Que antes da concessão, né, nós tínhamos, quando quando a Sanemate deixou de prestar o serviço, foi criada uma lei, criou-se, assim, muito próximo uma agência municipal, a MSS, que tinha tentando prestar o serviço, mas não era muito bem isso, foi um negócio meio até estranho. Aí depois criou-se a Companhia Municipal de Saneamento, que é a Sanecap, que é uma companhia SA, com a mesma natureza jurídica que a Sanemate, uma companhia, uma SA, Sociedade Anônima, mas onde, na Sanemate, o Estado era o maior investidor, né? Praticamente tudo, e você tinha um conselho funcionando de administração. A Sanemate, quando criada, também em 2000, foi com essa mesma forma, né? De uma SA. A Sanemate teve uma vida e depois, em 2012, houve a mudança de prestação pública, né, por meio da Sanemate, para uma concessão. Bem, aí vem o ponto principal, que a regulação ela entra em cena. Porque também, nesse período, a lei de saneamento, na década de 2007, ela trouxe a separação. Lembra que eu falei que a Sanemate fazia tudo, era um combo? A lei de saneamento de 2007 diz, espera aí, planejamento, vamos separar cada macaco no seu galho. Quem planeja é o município, então eu tenho que fazer um plano municipal de saneamento. Quem presta o serviço pode ser o próprio município, pode ser uma autarquia, como eu citei o exemplo da Várzea Grande, ou Rondonópolis também é um exemplo, Tangará, ou pode ser também uma concessão, como o caso da Sanecap, do município de Cuiabá. E para a concessão acontecer de acordo com essa lei de 2007, regulamentada em 2010, existia alguns critérios que tinham que ser cumpridos, onde um deles era a existência de um plano municipal. E o segundo, tem outros critérios, mas o segundo era ter uma agência reguladora criada. Então, entendi. vamos falar, entra em cena a agência reguladora, né? Então, para atuar junto ali, para junto atuar com a junto. E a gente concessionária. vai falar qual é a importância de uma agência reguladora. Para cada um de nós que estamos aí, que somos consumidores, né? Sim, com certeza. Qual é o papel dela, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e os nossos desafios, né? Eu lembro quando eu cheguei em Cuiabá, eu ouvia muito as pessoas, eu procurando locais para morar perto da universidade, que eu fiz o FMT e etc. E aí várias pessoas falando para eu prestar atenção nos bairros, porque tinha alguns que tinham falta de água, que faltava água e etc. E eu cheguei aqui em 2011, se eu não me engano, né? E aí eu lembro que, tipo assim, foi algo que eu fui reparando depois, que não ouvia mais falar depois disso. A gente pode fazer uma relação de uma coisa com a outra, com a chegada da concessão? Olha, a história do saneamento do município de Cuiabá, do estado de Mato Grosso e do Brasil, é algo complexo, muito complexo. É um setor muito complexo e eu gostaria até de falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas, a gente abre a torneira, vê água, mas a gente não tem ideia de tudo que acontece, qual é o processo que acontece para uma água chegar até a nossa casa. Porque isso é tão trivial, é tão óbvio que você nem pensa nisso, né?
Mas você só consegue enxergar quando você abre e isso não aparece. E você tem a intermitência e tal. Bom, então, para falar isso, o problema de Cuiabá não foi um problema isolado do país. Uhum. Então, você tem um processo de urbanização desordenado que veio afetar diretamente uma infraestrutura existente, Uhum. né? Mas isso o país vivia e nós vivemos isso com mais intensidade. Porém, esse modelo nacional se esgotou, Uhum. porque as companhias passaram a ter dívidas, passivos trabalhistas, passivos de impostos, PIS, CONFINS, enfim, vários passivos. E teve-se que buscar um novo modelo. E não foi assim da noite para o dia que o modelo sai esse e entra aquele. Então, nós fomos vivendo um período, o Brasil inteiro, os outros estados, e nós temos reflexos disso até hoje, não Uhum. só aqui, como em outras capitais e outras cidades brasileiras. Como eu não tinha mais recursos que vinham do governo federal, da onde que vinham os recursos para atender a essas demandas? Basicamente, elas vinham de emendas parlamentares e ia se fazendo os famosos puxadinhos. Estica uma rede aqui, estica uma rede ali, põe um poço aqui, põe um outro poço lá, né? Para Porque tampar para esses... tampar esses buracos, mas eles não tamparam. Bom, aí nós ainda temos um outro problema, que é mais complexo ainda. A fonte subterrânea, no nosso caso em específico, da Uhum. onde nós estamos, Cuiabá, tem uma característica hidrogeológica que você não tem um aquífero aqui embaixo, você não Para tem ter de onde água em tirar. disponibilidade. Eu tenho água, eu tenho as rochas, eu tenho a água nessas frações. E o Uhum. que significa isso? Que eu não tenho, quando eu mais preciso no período da seca, água em disponibilidade. Então, o abastecimento por poços não é uma fonte segura. Então, eu não tenho nem como concorrer com isso. Uhum. Mas aí a dona de casa fala: ah, mas eu tenho um poço aqui em casa. Tudo bem, você pode até ter, mas esse poço tem uma quantidade de água que ela é muito pequena. E Uhum. ainda tem um outro problema, a Qual? qualidade. Nós Ah, não temos. é a mesma, né? Não, porque você tem uma característica geológica de rochas que confere muitas vezes que você tem resíduos, que Uhum. são, você tem alcalinidade, você tem resíduos de ferro. Ferro ele faz aquela manchazinha na sua roupa, nas suas louças do banheiro, Uhum. né? E tem, às vezes, manganês, enfim. E tem uma coisa muito importante, o controle de qualidade. A dona de casa, a pessoa que tem um poço na sua casa, você tem que fazer o controle da qualidade, porque você não Uhum. sabe se aquele poço tem qualidade boa, porque você pode ter interferência de uma fossa. Uhum. Então, a gente, quando fala no setor de saneamento, a gente fala de um setor que ele é muito complexo e ele vai fazendo interface com outras questões, né? E que elas são muito importantes. Daí, a gente diz que a regulação, ela para o setor de saneamento, ele é um setor que eu tenho monopólio. O que significa Uhum. isso? Só um pode prestar serviço. Não tem como ter várias Não, empresas atuando. não tem. Isso significa o quê? Que quem presta o serviço, seja o prestador público ou privado, ele tem a detenção de informações que só ele tem. Uhum. E o ente regulador tem que cumprir esse papel de fiscalizar, acompanhar, porque o ente regulador está onde? Entre o poder concedente, que é o município, entre o prestador, que no caso de Cuiabá é uma concessionária privada, e nós, consumidores. Que faz e aí a Arcec faz essa ponte. Faz essa ponte. E é uma balança, ela não pode pender para nenhum dos lados, ela tem que olhar e garantir o equilíbrio. E com base em que a Arcec trabalha? Uhum. Lembra que eu falei do plano de saneamento? Todo município tem que ter seu plano. Porque o que vai ser feito, as necessidades têm que estar vistas ali nesse plano que tem que ser revisto. Porque
ali se definem as metas. Aonde que eu quero chegar em termos de abastecimento de água, de cobertura de água tratada, de qualidade, controle de qualidade, de esgoto coletado, tratado. Está dentro desse plano previsto. Uhum. E um plano não pode ser um instrumento descartável, que entra um gestor, sai outro e fala, não quero esse, agora eu vou pegar o outro. Então, você vai vendo que nós temos instrumentos que são muito importantes para que a gente consiga universalizar o nosso serviço, Uhum. né? E universalizar é você ter água em quantidade, qualidade, regularidade e com para todo mundo, é universal, né? Tem que chegar a todos. E quando você tem a intermitência que você falou, né? Lá no caso, olha bem onde você vai morar, porque a água aqui não chega todo dia. Por que não chegava? Porque você tinha essa água, ela não tinha uma distribuição de contínuo, porque você tinha muitas interrupções, muito abastecimentos alternados, porque você não tinha água para todo mundo. Uhum. Então, isso é um primeiro ponto, mas ele não para aí. Nós estamos falando da questão assim, de infraestrutura. Uhum. Só que nós temos uma outra parte, que é a operacional, que essa é fundamental. Vamos pensar assim, você na sua casa, eu na minha casa. Se você tem uma tubulação de água na cozinha, do banheiro, que alimenta tudo, Uhum. se você mora muitos anos, você precisa estar recuperando, Fazer a manutenção. manutenção, torneiras que vão vazando, né? Certo. Problemas que vão acontecendo. Então, É o dia a dia, né? dia a De quem dia, mora sozinho, com alguém. mora sozinho, a aguinha que fica pingando, Aquela né? torneira você tem que dar aquela fechadinha no limite certo pra ela não Isso. pingar. O que acontece? Aquele pingo parece que ele é desprezível, mas ele não é. E todo o sistema de água, ele não fica visível aos nossos olhos. Uhum. Quando a torneira pinga, muitas vezes, é aquela partezinha que eu estou vendo. Se isso acontece na minha casa, também acontece num sistema de abastecimento que está na cidade. Uhum. Então, não é comum a gente, às vezes, à noite, andar na rua e ver, parece que mina uma aguinha assim, começa... Brotando Brota! do asfalto. É uma nascente? Não é uma nascente. Brota! Não é. E temos uma infraestrutura, e ainda temos hoje uma infraestrutura em termos de rede cimento-amianto bastante grande, Uhum. que está aí em fase de se substituir, e essas redes estão localizadas em pontos centrais da cidade. Essas tubulações, Cuiabá é uma cidade antiga, essas tubulações têm vida útil já, assim, passado do tempo, Uhum. né? Então, você também tem a questão de vida útil das tubulações e você tem a questão operacional. Eu gosto sempre de dizer que o que a gente vê, e se fala muito isso, as perdas de água, que eu falei, né? A gente vê essas águas brotando. Muitas vezes, a perda de água, ela se dá na tubulação, nas adutoras, não vou falar nem nas casas, tá? Uhum. E pela condição das tubulações, né? E isso não é algo muito fácil de você tratar, principalmente porque está escondido, Uhum. né? São perdas que ocorrem e que você tem que fazer Você só várias vê quando ela intervenções. sai ali. A gente só vê quando sai. Tem alguns lugares que não sai, não aflora, que ela, por exemplo, vai para uma galeria de águas pluviais, né? Então, é um sistema que é muito delicado, né? E como eu falei lá atrás, no setor de saneamento, a gente não teve os recursos, não vieram para contrapor aquilo que havia lá no passado. Uhum. Então, a gente viveu um momento de muitas indefinições, né? E aí você fala, poxa, mas o saneamento é algo tão básico, né? Eu falo sempre que o saneamento parece que é algo invisível aos gestores, à população, né?
as pessoas parece que não enxergam os problemas. Só quando a situação é dramática. Só quando falta água. Aí, poxa, teve alguma coisa, né? E o que a regulação tem a ver com isso, né? A gente está falando um pouco sobre isso, é para tentar entender a importância de ter um ente regulador. E nós participarmos como consumidores ativamente dessas questões. A gente vê um problema, vê um vazamento, acionar. Por quê? O ente regulador, ele tem que estar atento a tudo que acontece. E ele tem o papel de fiscalizar preventivamente e corretivamente, né? Eu queria falar um pouquinho sobre meio ambiente, porque às vezes a gente não pensa nessa relação de saneamento e o meio ambiente, a importância de preservar, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica da margem esquerda do Rio Cuiabá. Por que ele é tão importante para a população? Então, a área de abrangência do comitê, ele envolve exatamente que começa lá no Manso e vai até o município de Barão do Melgaço, e toda essa margem esquerda, e o município de Cuiabá está envolvido, né? Está dentro dessa área. E a questão de esgoto, principalmente, é uma questão primordial, porque não basta ter rede coletora, mas você tem que ter a efetividade das ligações nessas redes coletoras para que o esgoto não chegue nos nossos córregos, né? Porque o grande problema é isso, os córregos se tornaram canais preferenciais de esgoto e de resíduos. E como eu vou medir a efetividade de uma rede de esgoto? E a gente está vivendo nesse momento de implantação, de investimento, né, de melhorias. Como que o comitê olha para isso? Eu vou olhar para o meu córrego. Porque se existe ligação indo direto para a estação de tratamento, com certeza a qualidade desse córrego da água vai ser melhor do que está. Então, não adianta ter só a obra, e aí aqui para nós, consumidores, se não forem feitas as conexões até essa rede. E nós temos vários problemas. Muitas casas, Cuiabá é uma cidade que tem muitas ramificações e você tem edificações ao longo de córregos, casas quase que estão dentro dos córregos e tem dificuldade de conexão. Então, nós temos uma situação também complicada. Tudo tem solução, mas precisa ser quantificado, levantado. Entendi. Então, os investimentos de rede de esgoto feitos pela concessionária, eles só vão dar resultado quando a gente olhar para o córrego e a qualidade desse córrego melhorar, né? Nós tivemos água em menor quantidade. E tudo chegar até a estação de tratamento das estações que foram refeitas, reabilitadas, outras que foram construídas. E os rios e córregos de Cuiabá, a gente consegue saber a qualidade deles hoje em dia? Sim. Nós estamos fazendo o plano de bacia do Rio Cuiabá e estamos monitorando, né, o grupo da UFMT, do NIESA, está monitorando junto ao Comitê de Bacia, que é o plano, né? Da mesma forma que o plano de saneamento é o que dá condução para o setor de saneamento, para o prestador e para o regulador, o plano de bacia que dá ao comitê também o norte. E a qualidade da água dos córregos urbanos são terríveis. Não precisa de especialista, é só você olhar como leigo e ver que corre esgoto. Sim. Isso significa o quê? Que mesmo em subbacias como Barbado, Gambá, que tem toda a plenitude de universalizar em termos de coleta de esgoto, o esgoto continua ainda chegando. É um papel de quem isso? É um papel de todos, é do ente regulador, é do prestador, dos consumidores, é do comitê, por isso o comitê tem esse papel de ajudar, apoiar, né, criar condições para sensibilizar as pessoas. Esse podcast aqui é algo importante, né,
que nós precisamos ter essa consciência de que o serviço não vai funcionar por si só, né? E a senhora participa do núcleo interdisciplinar de engenharia ambiental da UFMT. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância de ter a universidade aliada nesse processo. É muito importante a universidade, dentro do seu tripé, é de ensino, pesquisa e extensão. Então, não adianta ensinar apenas a teoria. E a cidade, os sistemas, são os laboratórios que você tem de trazer o aluno para a realidade. E eu falei da questão operacional. Muitas vezes, nós olhamos só para a parte de construção. Esquecemos a manutenção e a operação. Lá na água, quando eu não dou manutenção no sistema de água, o que acontece? As perdas crescem. Cuiabá tem um sistema de perdas altíssimo ainda. E lá no esgoto, qual é o que aparece? Aparece as ligações que não estão na rede, aparece as estações que não funcionam bem, né? E que lançam efluentes fora de padrões de potabilidade. A sua pergunta foi em relação ao meio ambiente. Nós temos legislação que estabelece padrões ambientais para o lançamento de efluentes. E as águas, eu tenho que manter qualidade da água olhando hoje e olhando o futuro. Nós estamos aqui na semana, começou ontem, a semana de água, do evento da SEMA, promovido pela SEMA, onde vai estar todo mundo falando sobre isso, né? Sobre a importância de você proteger o ambiente. Para eu proteger o ambiente, eu tenho e proteger os recursos hídricos, eu tenho que trabalhar com aquilo que é básico, saneamento, porque a não execução, a interligação, ela provoca tanto dano como se não existisse, né? Então, tanto um lado como o outro, é muito importante a gente prestar atenção. A senhora também falou sobre o marco regulatório. Eu queria saber qual que é a importância dele. Ele pode garantir saneamento básico para todo mundo? E também queria saber em relação aos outros municípios. A senhora tinha falado sobre o cumprimento das metas e etc. Qual a importância de manter os investimentos para cumprir as metas? Bom, o marco regulatório, ele traz exatamente, reforça aquilo que lá em 2007 a gente tinha, né, da Lei 11.445, a importância de ter plano. Então, Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, nós temos os municípios, todos eles hoje já têm os planos de saneamento. Então, eu tenho um plano, eu tenho a direção que eu vou seguir, né? E lá, nesse marco, diz sobre ter o ente regulador. E aí, agora, o que acontece com o Estado? Apenas 22% dos municípios do Estado do Mato Grosso tem algum ente regulador. Então, a grande maioria não tem nada. Isso significa que tanto o prestador público ou privado faz o que ele quer, se ele quiser. Não tem quem olhe. E, em termos de população, nós temos 38%, por conta de que Cuiabá tem a maior cidade, né? E nós estamos aqui na região metropolitana, né? Então, nós temos a área mais urbanizada, mais adensada da população tem entidade reguladora. Mas o que se vê é um grande vazio institucional. Além de ter as agências reguladoras têm que ter independência técnica, ou seja, tem que ter pessoal independente, eu não posso estar ligado a um ou outro, técnica, né? Administrativa e financeira. Então, juntando um pouquinho, o núcleo Uniesa, ele tem esse papel de neutralidade, porque ele não pende para nenhum dos lados, nem do concessionário. Ele olha os planejamentos, os planos, os indicadores, e a gente busca acompanhar isso. O que está acontecendo no Estado? Porque nós não temos no Estado de Mato Grosso um órgão que faz a gestão da política. Então, você perguntar ao Estado, escuta, quantos municípios têm concessão?
né? Uhum. Não tem. Cada município fica trabalhando por si só. Então, o objetivo do NIES é integrar todos esses indicadores e nós fizemos 111 planos municipais de saneamento do estado, que foi algo muito importante, a gente viu a realidade. Então, hoje ele tem esse papel de tentar ter esse banco de dados, trabalhar esses indicadores, fazer algo similar que o Trata Brasil faz, né? A gente sempre consulta e agora a gente vai lançar o nosso site, né, para consulta, acompanhamento pelos gestores, pelos jornalistas, comunicadores, alunos, né? E esse grande fomentar isso, esses dados. Todo mundo tem que estar com isso, tem que ter acesso a isso, acesso à informação, né? Sem nenhum viés, né? Mas o que é a realidade? A realidade é essa. Sim. Não pendendo nem para cá, nem para lá, né? Então, esse é o papel que o NIESA está se colocando em função desse grande vazio institucional que temos no estado de Mato Grosso. Então, para finalizar, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Eu queria perguntar para a senhora como que a gente pode, uma das formas que a gente pode vencer esse desafio. Não adianta ter a obra, tem que ter a fiscalização, mas qual que é a forma que a gente consegue chegar lá? Exatamente isso. Olhar para todos os usuários, todos os atores. Quem são os atores, né, na cidade, no município, que está diretamente ligado com o setor de saneamento? Bom, nós consumidores, mas também temos os atores que são aqueles usuários dentro de um comitê de bacia. O próprio prestador de serviço, no caso, a concessionária privada, Águas. O próprio ente regulador é um ator dentro do comitê de bacia. E todos nós temos que estar imbuídos de um único objetivo. Qual é o nosso objetivo? É chegar na universalização. Então, temos que unificar as nossas campanhas de sensibilização, usar todas as formas, capacitar as pessoas com coisas simples. Essa questão aqui do podcast de começar a martelar na cabeça das pessoas onde está a rede que passou, o que aconteceu aqui na minha rua, aonde que ficou a caixinha. As pessoas têm que ter curiosidade, então nós devemos aguçar, fazer uma campanha mais agressiva com isso. O Ministério Público, Tribunal de Contas, né? O Estado, né? As secretarias de educação trabalhando com as crianças, lá com programas de educação ambiental que sensibilize, o órgão ambiental, todos temos que falar a mesma linguagem, né? Olha, se ligue nessa rede, porque eu não vou ter um Rio Cuiabá com qualidade boa se o esgoto continuar chegando. E também eu tenho que olhar para o outro lado do rio. Eu também tenho o município de Várzea Grande, não adianta nada ter o outro lado do rio sem investimento. Só que você percebe que cada município está num estágio. E por isso que o plano de bacia é importante, porque ele vai olhar para Cuiabá, vai olhar para Várzea Grande, vai olhar lá para cima, para Nobres, Rosário, Acurizal, Barão, Santo Antônio, vai olhar e vai falar qual é a ação que precisa ser feita em cada um desses. Porque é um processo dinâmico, eu não tenho como dizer o que faz para um faz para todos, porque o estágio é diferente. Entendi. Então, nós estamos trabalhando com isso e o núcleo faz esse papel de olhar as ações que são estruturais, físicas, como rede, mas as ações que não são estruturais e que precisam, como a educação ambiental, para trabalhar essa integração, né? Tudo junto. E todo mundo querendo uma única coisa, né? Então, é um desafio, né? Porque não tem um modelinho pronto. Não tem. Segue esse modelo. Não. A gente usa todos os recursos disponíveis, né? Para poder sensibilizar as pessoas. E o consumidor, ele tem um papel preponderante. Nós temos. Nós somos a força da mudança que a gente quer fazer. Então, nós temos um papel muito importante. E o ente regulador, ele tem uma ouvidoria, então nós temos que usar a ouvidoria. O poder, a concessionária também tem, nós temos que cobrar, né? Então, é esse trabalho que precisa ser
concatenado, concentrado, integrado, né? Porque a força de um minimiza a fraqueza do outro, né? As fragilidades do outro. Sim. Então, é isso, é um trabalho que ele não é fácil. Em conjunto. É conjunto, não tem outro caminho, né? Não adianta ter rede, não adianta, e essa rede não receber o esgoto. Entendi. Não vai adiantar nada. Aí eu tô igual aquele município que não tem nada também, né? Entendi. Bom, acho que deu para a gente entender bem qual que é todo o processo da água que vai sair da concessionária, vai ser tratada e etc. até chegar na sua torneira, chegar no seu chuveiro, e a gente conseguiu ver também a importância de ter essa regulação, né? Eu queria agradecer a presença da senhora, muito obrigada pelo ensinamento de hoje, né? Olha, o Núcleo agradece, o NIES agradece a oportunidade de poder falar um pouquinho disso, né? Porque eu acho que esse é o nosso papel de divulgar, difundir, né? De orientar e estar junto, né? Nesse trabalho que precisa ser feito pela nossa cidade, pelo nosso Rio Cuiabá, pela nossa bacia, né? E para todo o estado, né? Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço. E para você que está acompanhando a gente, quer conhecer um pouco mais da Arsec, ver os outros canais, a gente está no site, que é arsec.cuiabá.mt.gov.br. Nas redes sociais, você pode procurar no Instagram, que é @arseccuiabá, e no Facebook, arsec.cba. Se você está ouvindo a gente e quer acompanhar esse bate-papo em vídeo, você pode procurar a gente também no YouTube. É só procurar por Arsec Cuiabá. A gente fica por aqui e eu encontro vocês no próximo episódio.